Hoje o nosso estudo, ele se baseia em Jeremias, no livro de Jeremias, e a gente vai ter aí as suas datas um pouco mais precisas, 585 ao 580 a.C., e o tema do livro de Jeremias, o juízo divino e a inevitável de Judá. Sendo assim, um livro, conhecemos o livro de Jeremias, ou profeta Jeremias, pelo nome que é muito dado a ele, o profeta chorão. E Jeremias, o nome dele vai significar aquele a quem Jeová nomeou. Jeremias nada mais, nada menos que vai ser um dos profetas que vai alertar o povo de Israel sobre uma eminente ou algo que eventualmente estaria acontecendo, alertando o povo, para que o povo deixasse a idolatria, deixasse os cultos pagãos, deixasse a imoralidade, para que não viesse a acontecer algo catastrófico. Jeremias foi um sacerdote israelita que visitou e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do reinado de Judá. Então, Deus o chamou para ser profeta e advertir a Israel das graves consequências de romper a aliança com ele. E isso Deus está alertando ali o povo sobre a consequência e tira. Vamos abrir Jeremias aí, capítulo 1. Deus seleciona Jeremias e é até mesmo algo interessante de estarmos vendo nesse chamado de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 em diante, 5 até o 9. Quem puder abrir. Amém. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho na sua boca as minhas palavras. Amém? Exatamente. E Jeremias vai ser chamado, assim como Paulo também, nesse chamado, Deus vai falar exatamente isso. Que ele forma Jeremias, que ele, antes que Jeremias fosse formado no ventre da mãe. Então, isso é um propósito que Deus tinha para resgatar o seu povo daquela imoralidade, daquela perdição. E Jeremias, provavelmente aí alguns historiadores vão dizer que estava por volta de 12, 14 anos, 12 a 14 anos, e por isso ele vai usar as palavras: eu ainda sou uma criança. E Deus vai dizer: não diga que és uma criança. E para muitos historiadores, isso acaba sendo uma certa, não é contramão, mas um certo fala que não condizia muito. Por quê? Muitas pessoas aos 12 anos, a gente sabe que tem uma bar mitzvah, que o menino com os 12 anos e a menina com 13, ela tem ali quase que uma identidade de, de maioridade. Então, quando ele chama, e esse chamado é tão pesado, esse chamado para falar às nações, ele diz para o Senhor:
que ele ainda era uma criança. E o Senhor vai usá-lo às nações nesse chamado. Deus o chama para ser profeta e advertir tanto Israel da grave situação que está acontecendo ali, mas também ele vai fazer um alerta às outras nações. Ele mesmo prevê que o Império da Babilônia, o próprio Jeremias prevê que o Império da Babilônia viria como serva de Deus. O Império da Babilônia seria o servo de Deus para trazer esse julgamento a Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo do exílio. E a gente vai pegar aí o livro de Jeremias, a gente vai pegar algumas partes para estar juntando aí. E do capítulo 1 até o 25, Jeremias vai estar tratando de alguns assuntos. Depois tem mais à frente, tá? Em Jeremias, que esse julgamento, tá? Esse julgamento vai dar uma certa base. Se vocês puderem abrir aí 2 Reis, capítulo 24 e 25, ou melhor, essa base, como ela vai ser extensiva, vai estar se baseando ali em 2 Reis, do capítulo 24 e o capítulo 25, vai estar sendo esse tratamento, tá bom? Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém. E testemunhou o exílio pessoalmente. Então, Jeremias tem aí as 3 fases. Ele vê o cerco de sua cidade, ele contempla a destruição, mas também vê o exílio pessoalmente. E a gente vai estar falando isso um pouquinho mais lá na frente. E como é que surgiu essa ideia do livro de Jeremias? No capítulo 36 de Jeremias, depois de 20 anos de Jeremias pregando ali em Jerusalém, alertando, falando ali ao povo, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e escrevê-lo. Foi o que Jeremias fez. Quando ele contrata, ele chama um escrivão para estar compilando ali esse escrivão chamado Baruque, que vai estar colocando, por mais que o rei, né, vai queimar algum dos seus compilados por rejeitar a mensagem, a repreensão, mas Jeremias ainda vai escrever e botar, né, em ordem. Esse escrivão é o que compilou todo o livro, organizou os pergaminhos. Baruque também juntou muitas histórias sobre Jeremias e juntou as peças. E por isso, quando a gente vai ler o livro de Jeremias, a gente começa a perceber que há uma antologia, uma coleção de textos em prosa e versos. Quando você começa a ver ali, ler Jeremias, você vê que tem muito um diálogo, muita prosa. E tudo isso foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e da graça de Deus. Ele, além de trazer a justiça, além de trazer algo, e o livro de Jeremias ele vai ser muito bem compilado assim, que vai trazer a questão da justiça, vai trazer um alerta sobre a idolatria, sobre o povo
abandonar aquilo ali, mas também vai trazer a justiça e lá para o finalzinho a esperança. O livro começa quando Deus chama Jeremias para ser um profeta, que acabamos de ver, que está em Jeremias 1, 5. Mas Deus chama ele com uma mensagem central. Uma mensagem para Israel e também para as nações, para arrancar e derrubar, tanto para as nações quanto para Israel. Mas também vai dizer que, se puderem abrir Jeremias, ainda no capítulo 1, no versículo 10, que vai dizer que também para plantar e para construir. Alguém pode abrir? Capítulo 1, versículo 10, é isso? Perdão. Isso. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. Amém? Amém. Então, Jeremias é chamado ali não só para ser profeta, que esteja falando só para Israel, mas ele é chamado também para alertar as nações, principalmente ali as vizinhas, e isso a gente vai ver à frente, que o juízo de Deus também tem para as nações. Ele vai acusar Israel e avisar do julgamento vindouro de Deus. Mensagem principal, falar para Israel. Ele vai alertar, avisar Israel, e isso vai acontecer até o último instante, ele vai estar avisando Israel da idolatria. E também tem a mesma mensagem de esperança para o futuro, tanto para Israel quanto para as nações. Vamos lá. Então, ele é um pouco dividido em algumas sessões. Jeremias, do capítulo 1 ao 24, vai tratar de acusações e alerta para Israel. Então, do capítulo 1 ao 24, ele vai estar tratando, alertando e acusando Israel. A ideia principal é: Israel rompeu a aliança com o Senhor. Então, por esse rompimento da aliança com o Senhor, ele vai estar fazendo esse alerta o tempo todo para que Israel deixe de adorar os outros ídolos, deixe a idolatria e volte para o Senhor. E eu quero abrir aqui bem rápido. Eu sei que é um estudo, mas eu quero abrir bem rápido aqui sobre nossas vidas, né? Dessa aliança que temos com o Senhor. O perigo de romper a aliança com o Senhor. O perigo de olharmos com prazer para as coisas que o Senhor já falou. Olha, eu tirei você do perigo. Eu tirei você do Egito. Eu tirei você das mãos de salteadores, daqueles que o abusavam. E é um pouco difícil de olhar aqui e ver o quanto que esse homem ele vai conclamar, vai falar, vai repudiar o tempo todo e alertando Israel. Israel parece que não são com eles. E até o tema que eu trouxe agora à tarde. Mas por que isso acontece? Israel estava envolvido com a idolatria. Estava tão misturado
com outros deuses, outras alianças, que acabaram esquecendo que o Deus que tirara eles do Egito, o Deus que fez uma aliança com eles, já não estavam mais ligados a essa aliança. E é o que eu sempre falo sobre esse ecumenismo religioso, sobre o pluralismo religioso. Eu sou de Deus, mas também eu posso fazer outras coisas. Ou o ecumenismo, né, o pluralismo, vamos dizer, religioso, é colocar no mesmo templo de adoração ao Senhor, adoração a outros deuses. Mas como isso? Como pode se dar uma adoração a outros deuses no mesmo templo? Ousa dizer que tem, até no nosso meio hoje. E muitas das vezes é imperceptível quando vemos assim. E vai trazer-se um alerta até sobre essa questão, né? Este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. E assim, vendo por esta ótica, a gente começa a entender como estava grave essa situação ali. E ele vai estar alertando, né, dessa quebra da aliança, essa violação dos termos e acordo. E a palavra é essa, aliança. O termo é esse, é um acordo. É um pacto que você tem. E Israel estava quebrando um pacto, estava quebrando a aliança que eles fizeram com o Senhor. Ou adoraram outros deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra, por toda a terra de Israel. A idolatria, e Jeremias vai estar colocando esse termo assim, a idolatria como um adultério. E Jeremias também acusa os líderes de Israel, aqueles que estavam ali, de frente, porque parecia que tudo estava acontecendo, essa mesclagem toda estava acontecendo, mas os sacerdotes, os reis, os profetas, todos eles se tornaram corruptos. E quando se tornam corruptos, parece que está tudo bem. Fecharam os olhos para a idolatria que estava acontecendo. E tudo poderia ser revertido? Sim, poderia ser revertido. Porque o Jeremias, até o finalzinho do capítulo 25, se não me falha a memória, ele vai estar alertando para que o povo se voltasse para o Senhor, para que o povo voltasse à adoração fiel ao Senhor. Coisa que Josias conseguira fazer. Veio, após Josias, outros reis que assumiram ali e voltaram a adorar outros deuses. Jeremias vai também trazer esse alerta, que eles abandonaram a lei, ou a Torá, e a aliança. Isso os levara a um resultado trágico. Uma injustiça social que era crescente, fazendo com que viúvas, órfãos, imigrantes estavam sendo abusados ali, descaradamente, e parecia que nada estava acontecendo. No capítulo 7, no seu sermão do templo no sermão do templo de Jeremias, vocês abrirem aí no capítulo 7, você vai ver que aí os israelitas, ele vai fazer esse alerta e vai nos mostrar que os israelitas estavam vindo ao templo para adorar ao seu Deus. Mas depois que saíam dali do templo, eles iam para a prática, adorar outros deuses. É a mesma coisa de dizer, você está na igreja, saiu da igreja, você vai lá e curte um pouquinho do que é no mundo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Mas fora do templo, eles adoravam outros deuses. E alguns estavam adotando
a terrível prática da cananeia, que era o sacrifício de crianças, que era sacrificar ali as crianças. Aí, daí você já denota o tamanho da gravidade dessa quebra de aliança para com Deus. E você vê o profeta alertando, falando e trazendo. Vou trazer novamente, não costumo trazer nos meus estudos, mas vou trazer novamente para o dia de hoje. Quando tem alguém que está sempre alertando sobre as violações que acontecem de quebrar a aliança com Deus ou de quebrar um pacto com o Senhor, de você olhar os cultos e simplesmente estar achando que está adorando, mas você está fazendo algo que não agrade ao Senhor. E chega, Deus levanta um profeta para exatamente falar sobre isso com você ou com a igreja, com o povo, e esse profeta não ser ouvido. E por mais que se canse em falar, de alertar o povo, não vá por esse caminho, não faça assim, o povo, e partindo principalmente dos líderes, que é, uma vez que parte dos líderes, dos sacerdotes, dos reis e dos profetas, continuar na mesma linha de pensamento, mesmo com a profecia sendo falada ali, vai acontecer. A justiça de Deus vai vir. Como estavam todos esses alinhados com a idolatria, parecia que era uma voz ecoando no nada, porque eles continuavam a prática. E a gente até vê aí, procura tentar ver, poxa, como o culto de sacrifício com crianças? Muitos. É difícil entender, é difícil ver por essa ótica. Mas imagina Deus olhando e vendo, peraí, que negócio é esse? Eu tenho um pacto com Israel. Eu tenho uma aliança com o meu povo. E há uma rejeição por essa idolatria. A idolatria vai crescendo e cada vez mais esse crescimento, ela tem um limite. Ela tem um certo limite. Jeremias faz seus anúncios, um dos seus anúncios muito incomum, que é: Deus destruirá o seu próprio templo e vai enviar um inimigo do norte. Ele estava falando exatamente da Babilônia, que Deus iria usar a Babilônia como o seu servo contra Israel. E aí entra no capítulo 25. Mesmo com toda a orientação, mesmo com toda a, a fala ali, exortação de Jeremias, entra no capítulo 25, e pelo povo não se voltar ao Senhor, pelo povo não reconhecer sobre os seus erros, é dada uma sentença. Se quiserem pegar aí Jeremias capítulo 25, e vai falar da sentença dada. 70 anos de cativeiro. E depois a ruína da Babilônia. E já no primeiro versículo ele vai falar assim: e no primeiro ano do rei da Babilônia, Nabucodonosor,
Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos da Babilônia estão indo em direção a Israel, mas também em todas as nações ali vizinhas, e que estavam enviando para conquistar e levar cativo por 70 anos. Ele compara a Babilônia, ali no... Deus compara, ele compara, né, a Babilônia a uma taça de vinho cheia da ira de Deus. Agora imagina uma taça cheia da ira de Deus. Deus fará com Israel. Aí vem do capítulo 26 ao capítulo ao 45, que é para Israel. E também do 46 ao 50, Deus vai estar falando que para Israel, primeiro, iria beber, do capítulo 26 ao 46, ele está falando, Israel vai beber desse cálice. E as nações, do capítulo 46 ao 51, também está falando que as nações iriam beber desse cálice da ira de Deus. E aí, a gente vê que todo esse compilado, ele não se baseia só para o povo de Israel, mas também para aqueles redores. E a gente entra do capítulo 26 ao 45, que é tratado mais como o julgamento e a esperança para Israel. Do 26 ao 29, a história de como Jeremias implorou para Israel voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto. Mas os líderes continuaram a rejeitá-lo. E aí entra a história que eu estava falando sobre diversas vezes que Jeremias foi impedido de estar diante da corte, e ele escreve alertando ao rei. E o rei queima aqueles escritos ali de alerta que Jeremias fizera. E hoje, eu estudando, eu pude assim ver o quanto que é dificultoso quando você vai trazer algo que é um pouco verdade. Combater idolatria, imoralidade, combater falsas profecias, o quanto que tem essa resistência, e não é de minorias, não, é de maioria. Eu fiquei vendo em Jeremias, até no tempo de hoje, fiquei vendo o como tem uma resistência para o que é de Deus e é verdade. Mas seguimos. A sessão conclui com uma grande coletânea de história, como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia, que vai chegar aos 45. E sobre como Jeremias é perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado para o Egito. Tem a sua vontade, mas ele é levado por alguns rebeldes de Israel. Ele prega a previsão de que Moisés, depois de... ele pega a previsão de Moisés,
que depois de Israel ter rompido a aliança e ida para o exílio. Abrimos em Deuteronômio, capítulo 30. Eu acho que é extenso, mas abre aí, só para... Deuteronômio, capítulo 30. Só o capítulo 30 e versículo 16 e 17. Amém. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Li até o 18. Perfeito. Então, Jeremias está linkando aí, está pegando e trazendo para o povo e trazendo também uma mensagem de esperança, que Deus não abandonaria o povo. Aí já começa a entrar uma mensagem de esperança, que mesmo com o julgamento, com a sentença ali já decretada, Deus não abandonaria o povo. Ao invés disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias, capítulo 31 e 33, se puder. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, amém? Diz assim: esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? Isso aí. Agora, ele está dizendo que o Senhor fará um novo concerto após isso. Mas esse concerto não vai estar mais escrito em tábuas, não estará mais escrito para que os homens possam pegar e só ler, mas estará enxertado na tábua do coração deles, esse concerto. Mas precisava passar por esse... E possivelmente seria muito fácil se houvesse um retorno para o Senhor. Se houvesse uma sensibilidade de ver que o caminho que estava sendo tomado era esse caminho que iria ter a repreensão do Senhor, iria ter o julgamento do Senhor. E ele vai dizer que o Senhor vai curar a rebelião de Israel, para aqueles que possam realmente amá-lo, para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente. E assim, um dia Israel tornará a terra. E aí vai fazer uma menção ao Messias. E o Messias, da linhagem de Davi, virá. E essa profecia vai se cumprir, né? Como sabemos que o Messias veio, que o Messias veio da linhagem de Davi. E todas as nações reconhecerão o Deus de Israel. E aí entra no capítulo 46 em diante, que é o 46 ao 51.
que aí vai falar do julgamento e a esperança. Agora já não é o julgamento e a esperança para Israel, mas vai estar abordando de um julgamento e a esperança às nações, para as nações. Do 46 ao 49, encontramos uma grande coletânea de poemas onde Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Jerusalém, como o Egito, Filistia, Moabe, Edom, Amon, Damasco e Azor. Então, o julgamento que vemos até o capítulo 45 vai tratar para Israel, e também vai trazer uma esperança para Israel. E agora, a partir do 46 em diante, ele vai estar falando para as nações vizinhas ali. Porque, como vimos, Deus usa a Babilônia contra Israel, mas também contra as suas nações. Porque a grande maioria ali, os altares de Israel, eram espalhados, vindo de tais nações, mas também ali essa mesclagem. E Deus chama um povo santo. Deus chama um povo separado. Um povo que o adorasse, um povo que tivesse o foco totalmente no Senhor. Então, ele vai fazer aí agora esse julgamento e trazer também esperança para as nações vizinhas. Mas os poemas mais longos, né, são salvos depois, pegamos aí dos 46 aos 50 da Alerta, mas aí vai reservar alguns poemas, ou falado assim, poemas mais longos, são deixados para o final. Que ele trata do juízo vindouro para a própria Babilônia. Já aí tem o de Israel, tem para as visões circunvizinhas, mas Deus também reserva um julgamento para Israel, ou para Babilônia. Por que um julgamento para a Babilônia? Embora Deus tenha usado a Babilônia para executar a sua justiça a Israel, Deus não endossa a sua violência nem a idolatria. Por mais que Deus tenha usado ali, de certa forma, a Babilônia, que levou o povo de Deus cativo, mas Deus também traz uma repreensão, traz um julgamento para aquela nação. E assim Jeremias denuncia o orgulho e a injustiça dessa nação. E a Babilônia, em Jeremias, e a Babilônia é extremamente, nesse poema, ela remete a uma Babilônia gigantesca, grande poderios. Ela vai falar de uma Babilônia até mesmo remetendo a Gênesis capítulo 11. E o livro conclui com uma história tirada do livro de 2 Reis, no capítulo 25. Não estaremos lendo aqui, porque é do capítulo mesmo, 25, todo, que ele vai falar do ataque final da Babilônia. Isso está nos livros dos reis.
da Babilônia a Jerusalém e como ela destruiu as muralhas, ateou fogo no templo e levaram o povo de Deus para o exílio. Essa parte até o 46 vai estar tratando esse finalzinho aí. E essa história mostra que a advertência feita de Jeremias, do capítulo 1 ao 24, e é interessante isso, porque os finalzinhos de Jeremias vai mostrar que do capítulo 1 ao capítulo 24, todas essas advertências foram cumpridas. Aquela advertência que Jeremias fizera lá no início, ela foi cumprida. E como está escrito, Deus não é filho do homem para que minta. Então, a sua justiça, ele vem. Se Israel se arrependesse, se os maus caminhos, se Israel se voltasse para o Senhor, se tirasse a idolatria do seu meio, possivelmente não haveria, não vamos precisar também, porque Deus tem o seu tratar, Deus tem o seu modo de agir, mas talvez não chegaria a isso, e conheceríamos a história de Israel por uma outra visão, por uma outra ótica. E no capítulo termina com um conto sobre o rei de Israel cativo, o Joaquim, e que é herdeiro da linhagem de Davi. Vai terminar assim. E o rei da Babilônia o livra da prisão, depois de levar todo mundo cativo, ele livra o rei Joaquim da prisão e o convida para comer na sua mesa real para o resto da sua vida. E aí finaliza aqui com essa ponta de esperança de que haveria, né? E a gente vai ver esse cumprimento, muitos cumprimentos, aí seguindo a história depois. E esse é o livro, a história de Jeremias. Filho de sacerdote, criado ali, conhecendo muito, né? Muitas coisas, tendo sacerdotes, tendo profetas do seu lado ali. E Deus chama vamos dizer que um menino para estar alertando o povo, para estar conclamando o povo, para voltar para o Senhor.